Irmãos, bom dia, graças e paz. Gostaria de ler com os irmãos lá em Jeremias, capítulo 30. Diz assim: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graça e o júbilo dos que se alegram. Multiplicá-lo-eis e não serão diminuídos. Glorificá-lo-ei e não será apoucados. Seus filhos serão como antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia. Fala uma pessoa que está do seu lado: somos participantes do povo de Deus. Jeremias 31, finalzinho do versículo 2, assim: irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Eu gostaria que você segurasse na mão de alguém que está do teu lado, e você orasse com a pessoa que está do teu lado, declarando estas palavras: olha, com amor eterno Deus nos atraiu para Ele. Somos povo de Deus. Amém? Faça essa oração com o teu irmão que está do teu lado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e declaramos, Senhor Deus, esta verdade, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Somos, Pai, povo de Deus, pertencemos ao povo de Deus, e por isso, Senhor Deus, nós em Ti temos direito, Senhor Deus, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. E por isso, Pai, eu quero profetizar na vida de cada um aqui, Deus, um tempo, Senhor Deus, meu Pai, de comunhão, de intimidade contigo, de revelação da Tua palavra, para que cada um aqui, Senhor Deus, em Ti, possa alcançar, Senhor Deus, todas as conquistas e vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, Jesus. Durante esse período, aqui no retiro, nós ouvimos 3 personagens e que eles serviram para confrontar a nossa vida. Eu acredito que
passado pelos líderes de céu teve o seu êxito no que se refere, no que se tange a esse confronto. Só que esse confronto, irmãos, ele não pode ser apenas momentâneo. Eu ouvi aqui, entendi a palavra, achei interessante e acabar aqui. Voltar para o Rio de Janeiro e deixar, ou para outros lugares, e deixar aqui aquilo que foi confrontado. Não. Eu e você precisamos levar para onde nós passamos todo o nosso tempo e ali permitir que o Espírito Santo continue nos confrontando para que eu e você possamos ser aquilo que Deus espera de nós. Amém? Eu agradeço muito a Deus por aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas nesse ministério. Agradeço muito a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, por tudo aquilo que Ele tem se revelado. E para mim seria uma alegria, irmãos, se tivesse conosco aqui a família do Ulisses, família do Ricardinho, família do Celso e tantas outras pessoas que poderiam estar aqui conosco, mas por algum motivo não estão. E por não estarem aqui, deixaram de serem confrontados pela palavra de Deus e alcançar uma unidade na fé. Mas também eu creio, irmãos, que Deus separou esse momento para que eu e você fôssemos preparados por Ele, para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para derramar na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Estamos aqui no terceiro ano, depois, eu estava até conversando isso com as pastoras, nós estamos no terceiro ano, depois do advento da intervenção de Deus na igreja. E de lá para cá, irmãos, nós temos visto a igreja crescer, e não falo em números, mas eu falo no que se refere ao lado espiritual. A igreja crescendo de uma forma tremenda. Eu tenho visto dentro da igreja ministérios que antes estavam escondidos, que antes estavam enterrados, e hoje estão dando frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho visto pessoas que antes ficavam sentadas e ali, talvez travadas por alguns motivos, mas hoje dizendo, olha, eu estou aqui, eu quero servir ao Senhor. E eu tenho me alegrado nesses dias, vendo na vida de cada um esta condição. Nesses 3 anos, irmão, nós temos visto esse crescer dentro da igreja. E 3 anos, ou 3, o número 3, é um número especial, é um número que tem uma referência grande na palavra de Deus. 3 fala da Trindade, 3 fala de 3 dias dentro da barriga, de um grande peixe. 3 fala de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. 3 fala a respeito de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Mas também 3 fala Jesus quebrando essa maldição, e ali perguntando a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E 3 fala da ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Nós estamos no terceiro ano, depois da transformação, da mudança que Deus fez no nosso ministério. Eu acredito, irmãos, que 3, tudo que eu falei aqui, 3 dentro do ventre desse grande peixe. Quando Jonas saiu, ele estava diante de Nínive para fazer uma grande obra. 3 fala a respeito da terceira frase, ou da terceira palavra de Jesus para Pedro, quebrando toda a maldição. 3 fala da vitória de Jesus na cruz, na morte, a vitória de Jesus a respeito de todo o inferno. 3 é algo que nos leva a entender, irmãos, que está próximo um grande mover, um grande avivamento dentro da igreja. E eu e você precisamos crer e acreditar de que Deus vai fazer coisas grandes em nosso meio.
saindo do terceiro ano, indo para o quarto ano, não de nascimento de igreja, mas daquilo que Deus começou a fazer. E a boa obra que Deus começou a terminar, amém, irmãos? Aleluia. Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida dentro desse ministério. Nós temos visto durante todos esses anos, esses 3 anos, o oráculo de Deus se manifestando de uma forma clara, tremenda sobre as nossas vidas. Quantas revelações nós recebemos, quantas palavras, estudos nós recebemos durante esse ano, que nos levou a um patamar diferente, que nos levou a uma condição diferente do que nós nos encontrávamos outrora. Quantas coisas Deus, através dos seus profetas, Ele falou e prometeu que vai fazer. E a palavra de Deus fala que aquele que é fiel, é poderoso para fazer. E fará infinitamente mais. Amém, irmãos? Segura na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus fará infinitamente mais. Aleluia. E por isso nós temos nos esforçado para implantar os fundamentos dentro da vida da igreja. Porque nós entendemos, irmãos, que através dos fundamentos nós teremos aquilo que Deus busca neste tempo, nessa geração: uma igreja madura, uma igreja que entende o seu chamado, uma igreja que entende a sua condição de igreja do Senhor viva nesta geração, para fazer aquilo que Deus chamou para fazer, para ser instrumento de Deus, para manifestação da glória de Deus. Deus nos chamou nesse tempo com a intenção de usar a cada um de nós, nas nossas limitações, na nossa condição, mas ainda assim, pela sua infinita misericórdia, nos usar para mostrar nesse tempo que aquilo que Ele fez no passado, Ele continua fazendo nesse tempo também, porque Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, o mesmo Deus de ontem é o de hoje e será eternamente. Aleluia. Glórias a Deus. E eu e você, como igreja do Senhor, recebendo essa condição que Deus tem nos dado, irmãos, de crescer, de amadurecer, precisamos ser como o profeta, ou como aquele que chegou para Deus e você toca: ok, Senhor, o Senhor tem tocado nos meus lábios, o Senhor tem trabalhado na minha vida, então agora eu volto para ti dizendo: eis-me aqui, usa-me, Senhor Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo. Porque, Senhor Deus, eu falo como Paulo: não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim e rege a minha vida, para que a tua glória se manifeste de forma tremenda e poderosa, para que a tua glória não seja ofuscada pela minha postura, pelos meus atos, pelo que eu sou, mas eu morrendo totalmente, a sua glória jamais será ofuscada. Quem olhar para mim não vai ver o homem, mas quem olhar para mim vai ver a glória de Deus. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Amém, irmãos? Amém. É o que Deus deseja que eu e você, a cada tempo, a cada estudo, a cada matéria que você recebe, você possa dizer: eu estou um degrau acima, eu estou diferente do que eu era antes. Senhor, faz o que precisa ser feito. Amém, irmãos? Mas eu e você precisamos entender que tudo começa numa transformação. Eu e você precisamos ser transformados pela glória de Deus. Só a glória de Deus que transforma. Aleluia. Não existe outro caminho, mas somente a glória de Deus é que gera em mim a transformação necessária para que em mim haja condição da manifestação desta glória, do poder de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E essa transformação ou a manifestação da glória de Deus, ela não vem nos cultos, ela não vem nas reuniões,
ela não vem nos eventos, ela não vem no retiro. O que eu quero dizer é que ela não vem por causa desses pontos: culto, reuniões, eventos, retiro. A manifestação da glória de Deus, ela vem quando um coração quebrantado fala: Senhor, eu quero ver a sua glória. Aleluia. Eu quero, Senhor Deus, contemplar aquilo, Senhor Deus, que os homens não viram. Aleluia. Os ouvidos não ouviram. Mas eu quero ouvir de Ti, eu quero ver a sua glória. Irmão, se eu e você não desejarmos isso, podemos aqui fazer a melhor música, podemos aqui fazer a melhor reunião, mas a glória de Deus não manifesta. Ela só manifesta quando há um coração quebrantado, contrito, dizendo: eis-me aqui, eu não saio desse lugar, enquanto o Senhor não manifestar na minha vida aquilo que eu preciso para ser transformado. Amém, Senhor, aleluia. Muitos dentro da casa do Senhor, irmãos, estão como adaptados ao culto, adaptado à liturgia, adaptado, né, a tudo que se refere às coisas de Deus. Mas a palavra de Deus ensina para a minha vida e para a sua vida que Deus não nos chamou para ser adaptados, mas Deus nos chamou para ser transformados. Amém, aleluia. Amém, irmãos? Somos transformados. A palavra de Deus fala isso. Somos transformados de glória em glória. Aleluia. No original grego, a palavra transformado quer dizer metamorfar, quer dizer metamorfose. Se não houver uma metamorfose na minha vida, a glória de Deus não pode ser gerada através da minha vida. Segura a mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: se não houver metamorfose, Deus não pode te usar. Aleluia. A metamorfose, irmãos, é uma transformação completa. Quem passou pela metamorfose vive os conceitos, princípios da palavra naturalmente. Ele não precisa fazer esforço nenhum, porque ele foi transformado. Ele saiu das trevas e foi transformado por Deus e levou para a luz. Saiu de filho das trevas e agora passou a ser filho de Deus. Passou a ter, como estão dizendo, DNA de Deus. Então eu não crio um esforço nem para ser santo, para fazer a coisa certa, porque em mim há o DNA de Deus. Em mim houve a metamorfose. A borboleta, quando ela vira borboleta, ela nunca mais volta ao casulo. Uma vez transformado, eu não volto ao que era antes. Eu não recuo. Eu não desço, porque uma vez Deus me levantando, Deus me colocando para cima, não há como voltar. É um caminho sem volta. É um caminho que não tem passado. No que se refere a voltar às coisas que não são de Deus, porque Deus aniquila, Ele separa o homem sem Deus e o homem com Deus, transformado. Aquele que viveu uma metamorfose, aquele que foi transformado por Deus, faz tudo que se refere às coisas de Deus de uma forma muito natural. E eu e você, irmãos, precisamos entender que a glória do Senhor, a manifestação da glória do Senhor e que gera transformação na minha vida e na sua vida, nada mais é do que a presença de Deus. Nada mais é do que a presença de Deus. E a presença de Deus, ela só manifesta na minha vida e na sua vida quando eu gero estas condições. Não é porque eu e você estamos aqui que deixamos as nossas casas, deixamos algumas coisas para estar aqui, que Deus vai olhar e falar assim: não, porque eles se reuniram, eu vou estar lá. Não, mas Deus se apresenta porque, como eu já falei, o grupo que está reunido diz: Senhor, não passe de nós, mas vem com a tua glória, queremos ver a tua presença. Aleluia. Irmãos, Paulo sabia muito
bem a respeito da glória de Deus. Como foi falado aqui ontem, todos nós conhecemos a história, perseguidor. Mas quando ele vê a glória de Deus, quando ele vê a presença de Deus, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. De perseguidor de cristão, ele passa a ser cristão. Daquele que não conhecia a glória de Deus, ele passa a desejar constantemente a glória de Deus. E ele passa a viver aquilo de uma forma intensa, porque ele viu a glória de Deus. Ele viu a presença de Deus. Isso deve ser o ápice da minha busca e da sua busca. Ver a glória de Deus. O ápice da minha condição como servo do Senhor. Não é o meu ministério bombando. Não é o meu ministério alcançando gerações. Não. O ápice de eu ser servo do Senhor é ver a glória do Senhor. É a presença do Senhor. Porque a própria palavra de Deus fala que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. E Deus, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então não é a obra, não é o que eu faço, mas é o que eu sou, através da transformação gerada pela presença do Senhor. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Amém? Acharam? Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Fala uma pessoa que está do teu lado. Quando manifesta a presença do Senhor, somos transformados. Aleluia. Não somos mais o mesmo. O que Deus espera de mim é que, ou de nós como igreja do Senhor, é que nós venhamos entender que eu ir à igreja, o meu primeiro e único objetivo é ver a glória de Deus. Não é fazer uma apresentação espetacular. Não é fazer algo que as pessoas vão aplaudir. Isso é secundário, isso é consequência daquilo que eu coloco como primazia na minha vida. Ver a glória de Deus. Porque quem vê a glória de Deus, irmãos, não faz as coisas de Deus de qualquer maneira. Quem vê a glória de Deus não serve a Deus de qualquer maneira. Quem vê a glória de Deus, irmãos, não age como irmão de qualquer maneira. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ver a glória de Deus. Se queremos ser diferentes neste tempo, se queremos ser diferentes de muitos ministérios, não temos que ser por causa da música, por causa da palavra, por causa do serviço, mas temos que ser diferente, porque no lugar aonde nós buscamos ao Senhor, ali vemos a glória do Senhor. Amém? Aleluia. Se eu vou até a igreja com a intenção, eu vou adorar, os anjos fazem muito melhor do que você, do que eu. Se eu vou à igreja com a intenção de dar o meu melhor serviço, sabe que aquele que foi criado para servir serve muito melhor do que você, que são os anjos. Mas se nós formos saindo dos nossos lares dizendo: Senhor, eu quero te ver, eu quero ver a tua glória, Deus chega para os anjos e fala assim: ó, cala, porque não quero ouvir mais vocês. Para tudo que vocês estão fazendo, porque agora eu vou olhar a minha igreja, amada, desejada. Aleluia. Oh, aleluia. A pergunta que eu faço para todos nós, começando de mim até o Robson, que acho que é o último que está lá. Robson, Adriano.
cozinhando. Então todos que estão aqui até cozinham. Como nós estamos fazendo, irmãos? Nós nos preocupamos tanto de fazer o melhor, e isso é uma consequência, como eu falei, de entender o que nós somos em Cristo Jesus, mas a preocupação é tão grande que a gente acaba esquecendo de desejar ver a glória, de desejar ver a presença do Senhor. Nós nos preocupamos com tantos detalhes, e deve ser preocupado sim, deve ter essa preocupação sim, mas por causa do desejo de ver as coisas acontecendo, acabamos esquecendo de que o mais importante é ver a glória de Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que havia uma multidão com fome. Um adolescente alimentou toda aquela multidão. Um pequeno. Não foi um empresário. Não foi alguém que se preocupou e falou assim: Jesus está indo para um lugar, vai pregar, e muitos vão estar ali para ouvir Jesus, muitos vão estar ali para serem curados, né? Muitos vão estar ali, né, para serem transformados. E não vamos preparar aqui um lanche porque a coisa vai ficar complicada quando bater a fome. Não teve essa preocupação. A única preocupação que houve na história foi a mãe do adolescente que falou: só leva essa comida para você porque você vai sentir fome. E Deus usou um menino com pouco que ele tinha para manifestar o poder da glória dele para toda aquela multidão. Porque ali estava a presença de Deus. Aquela multidão foi alimentada porque ali estava a presença de Deus. Todos saíram saciados porque ali estava a presença de Deus. O menino não perdeu o que ele tinha no seu cesto porque ali estava a presença de Deus. O menino que deu aquela oferta, ele não saiu apenas dizendo: olha, mãe, aconteceu uma coisa, eu entreguei pães e estou voltando com meus pães e eu estou alimentado. Não, ele viu a glória de Deus. Ali ele saiu transformado porque ele viu a glória de Deus. Amém. A pergunta que eu faço para nós, irmãos: qual a importância que nós estamos dando nos cultos que nós fazemos? Porque o que eu faço tem que ser primeiro para Deus. É claro que Deus não recebe nada de qualquer maneira. É lógico. Mas Deus também não desce com a glória se sobre o altar não tiver o cordeiro. É verdade. Deus não desce com fogo se sobre o altar não tiver o cordeiro. É verdade. E muitas vezes nós nos perdemos. E a pergunta que eu faço para nós: o que nós temos que fazer? É tempo de olhar para mim mesmo e falar: Deus, eu tenho me perdido? Ou eu tenho buscado a tua glória? Segura a mão da pessoa que está do teu lado. Faz uma pequena oração. Fala assim: é tempo de mudar a história da nossa vida. Para de ser a mesma coisa ano a ano. Para de viver a mesma história ano a ano. Há em mim uma insatisfação de subir aquele ponto e nada acontece como se eu via que acontecia antigamente. Aleluia, Deus.
uma vez. Morei em Quintino, pertinho da casa do Zico. Meu nome começa com Z. Flamenguista, eu achava que seria o futuro Zico. Mas eu ouço a voz da minha mãe até hoje. Filho, você pode até ser um Zico na vida. Mas o que você busca, um dia vai passar. Porque a idade vai vir. Acho que tudo isso foi minha mãe que fez. Ela falou assim, a idade vai vir, a barriga vai aparecer. Tudo aconteceu como ela falou. E você vai passar. Mas a glória de Deus nunca passa. Aleluia. A idade vai vir, a barriga vai vir. E você vai ficar melhor do que você é agora. Glória a Deus. Como? Eu não entendia que ela estava dizendo, lá você vai estar mais maduro. E você vai entender coisas que você hoje não entende. É tempo de buscar a glória de Deus. Amém, irmãos? Talvez você possa estar perguntando, mas, pastor, as reuniões, o culto, os eventos, não servem para a manifestação da glória de Deus? Se eu for buscar nos cultos, essa condição eu não vou encontrar. Mas no culto, com o coração contrito e quebrantado, Deus se manifesta. Aleluia. Dentro de casa, com o coração contrito e quebrantado, Deus se manifesta. Aleluia. Dentro do banheiro, Deus se manifesta. Dentro do ônibus, Deus se manifesta. Aonde eu estiver, Glória a Deus. Deus se manifesta. Aleluia. O que eu tenho no culto, o que eu tenho na reunião, o que eu tenho nos eventos, é o conhecimento da palavra. É o conhecimento dos fundamentos da palavra de Deus. E esses conhecimentos me levarão a uma maturidade. Aleluia. E ao crescimento espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é em outro lugar a não ser numa reunião, aonde ali Deus, através de alguém mais experiente, com conhecimento maior dado por Deus, e ali Ele revela esse conhecimento, e eu que estou ouvindo, eu alcanço a mesma plenitude por causa da palavra de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Por isso que eu e você também temos que estar nos cultos, temos que estar nas reuniões, temos que estar nos eventos, temos que estar no retiro, porque aqui, ou nesses pontos que eu acabei de falar, nós amadurecemos. Amém. Pelo conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. E sabe como nós enxergamos uma pessoa madura? É quando ela exerce esse conhecimento na vida de outra pessoa. É quando ela exerce isso. O amadurecimento não é porque tem conhecimento da palavra. O amadurecimento é porque aquilo que Deus fez em mim, aquilo que Deus me ensinou, agora estou gerando no corpo. Glória a Deus. Aleluia. Porque se fosse por conhecimento, Jô Soares seria o homem mais maduro e espiritual. Já leu a Bíblia várias e várias vezes. E leu a Bíblia estudando, como poucos crentes fazem. Então ele seria a pessoa mais madura, e não é. E a gente pode comparar, com o mundo físico. Uma criança, irmãos, se você está aqui, a maioria, ou quase todos, e que não é, pai e mãe sabe como é que é. Se você vai para um colégio com uma criança, no meio, entre a sua casa e o colégio, tem um parquinho. A criança vai fazer o quê, irmãos? Desejar o parquinho. Agora um adulto está indo para o trabalho. Entre a casa e o trabalho tem a praia. O que ele prefere? A praia. Mas por que ele não vai para a praia? Porque tem compromisso. Ele sabe o que é importante para a vida dele.
Uma criança não entende que precisa ir para o colégio. Uma criança não entende o que é importante. O maduro, ele olha e fala assim, ou aquele que já alcançou o entendimento, fala assim, eu gostaria muito de estar como aquelas pessoas lá na praia, aquelas ondas, tchau, tchau. Pessoal jogando futebol, outros jogando vôlei. Pessoal passando ali o bronzeador e você no ônibus, um calor terrível. Mas você vai assim, porque ainda assim você vai para o trabalho, porque você entende que você tem compromisso, você tem uma responsabilidade. E quem deixa de ir para o trabalho para ir para a praia é chamado de quê? Irresponsável. E quem perde o emprego e fica na praia é chamado de quê? Preguiçoso, vagabundo. Trazendo para o mundo espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Quando eu estou indo para um lugar onde eu vou aprender a palavra de Deus, e eu prefiro o parquinho, eu estou dizendo, eu ainda não alcancei o entendimento do que eu sou em Cristo Jesus. Então, como criança ainda, eu quero ficar no parquinho, eu quero estar no balanço, eu quero estar no escorrego. Ou se eu já tenho um entendimento e deixo de estar aonde que eu tenho que estar, eu sou irresponsável. E criança irresponsável não pode ser medido na mesma condição daquele que alcançou maturidade. Por isso que Paulo fala que por não observarmos o corpo, e o corpo fala de Jesus, por não observarmos, muitos estão doentes, e não são poucos o quê? Que dormem. Eu e você, como igreja do Senhor, precisamos entender que o transformar e o amadurecer é algo que vai me levar à condição de ver a glória a cada dia do Senhor. Amém? A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Porque quando eu ando na transformação e quando eu ando no amadurecimento, eu vivo exatamente esse versículo. Quando manifesta em mim uma metamorfose, quando manifesta em mim um amadurecimento, eu vivo exatamente o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 13, onde diz, até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu e você temos essa condição, vivemos essa condição. O que eu acho interessante, irmãos, que Jesus um dia chegou e falou assim, eu não vim aqui, eu vou usar as minhas palavras, para comer e beber, ou a minha vontade, ou o meu desejo. Não é apenas comer e beber, mas é fazer. Ali, Jesus estava falando de duas coisas que são essenciais ao corpo humano: o prazer e o alimento para viver. E Jesus chega e fala assim, olha, isso aqui são importantes, mas para mim, muito mais importante é fazer a vontade de Deus. Aleluia. A vontade do Pai. Quantos crentes hoje, irmãos, trocam em fazer a vontade de Deus por causa do prazer, por causa daquilo que é essencial. É essencial eu descansar, é essencial eu ficar desse jeito, para mim é essencial. Mas Jesus falou assim, olha, é essencial para a minha vida também, mas eu passo por cima de tudo isso para fazer a vontade do meu Pai, porque é Ele que vai me suprir todas as coisas. Porque é Ele que renova minhas forças, é Ele que renova a minha vida.
Não é um dia deitado que vai renovar as minhas energias, mas o que vai renovar as minhas forças é o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, nesse versículo, ele coloca alguns pré-requisitos que eu e você, como igreja do Senhor, precisamos ter. Principalmente os líderes. Se não houver unidade na fé, se não houver a revelação do Filho de Deus na minha vida, na vida do meu departamento, do meu ministério, do ministério a qual eu estou ali, irmãos, tudo que eu faço não tem valor nenhum. Se em mim não manifestar o homem perfeito, pastor, mas ninguém é perfeito. É isso que Deus está falando. O que Deus está falando, comparando aqui com o mundo físico, eu sou perfeito. Tenho pernas, tenho pés, tenho braço, tenho mão. No que se refere à constituição humana, eu sou perfeito. Não há em mim defeito. Não há em mim algo que a pessoa fala assim, olha, deu errado. Não há em ninguém aqui. Mas se você pegar uma pessoa que teve um defeito na gestação, ou por algum outro motivo, e pegar essa pessoa e colocar do lado de você e botar para correr, se ela tiver um problema na perna, quem é que vai chegar primeiro do outro lado da linha? Aqui tem as duas pernas. O que Deus está dizendo para mim, para você ser perfeito é, olha, aquilo que você tem, aquilo que você já alcançou, use tudo isso para a glória de Deus. É isso que Deus está falando. Se eu tenho perna, a perna serve para quê? Para me locomover com os meus pés. Então eu vou ter que usar isso para eu chegar aonde eu quero chegar. Aquilo que você já alcançou. E tem gente, irmãos, que alcança a coisa e de repente dá um revertério e a pessoa trava e fala, não quero mais fazer. Quem sou eu para dizer isso? Quem é você para dizer, eu não quero mais servir ao Senhor? Tudo isso, irmãos, é por falta de conhecimento, é por falta de revelação das coisas de Deus. Fala a pessoa que está do teu lado. Precisamos buscar mais a revelação de Deus. Como eu falei aqui, Paulo coloca esses pré-requisitos, e existem muitos outros, dados por Paulo. O que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que eu e você como líderes, como igreja do Senhor, nós precisamos ser exemplo de inclusividade. Inclusividade, você sabe o que é? É aquela pessoa que abraça a outra, sem se importar o que ela é. Inclusividade é eu abraçar uma pessoa cheia de... Como é que é o nome disso aqui? Chapisco. Vai me machucar. Mas eu estou ali, não te largo. Eu te incluo comigo. Aquele que vive nessa condição de ser inclusivo, ele não desanima, porque o outro está desanimado. Quem desanima porque o outro está desanimado é porque ainda não alcançou a maturidade, é porque ainda não teve a revelação de Deus, porque eu sou o que eu sou em Cristo Jesus. O que está ao meu redor não interfere na minha postura em Cristo Jesus, porque eu tive a revelação de Deus. Amém, irmãos? É muito bonito a gente cantar dentro da igreja, né? Não vivo por vista. Mas aí tem alguém desanimando do meu lado, eu desanimo também. Olha, mas tu não cantou que não vive por vista? A pessoa que entende o que ela é em Cristo Jesus, irmãos, você é o que você é. Deus vai tratar contigo. E o meu papel é não te largar nunca. Pastor, mas ela não quer mudar, ele não quer mudar. O problema dele. O meu papel
não é mudar ele, porque quem muda é só Jesus. Aleluia. O meu papel é dizer, não sai do corpo, porque é no corpo que você vai ter a cura. Glória a Deus. Não sai do corpo, porque é no corpo que você vai ter a glória de Glória a Deus. Deus. Não sai do corpo, porque é no corpo que você vai ver a transformação de Glória a Deus. Deus. Diácono, por favor, vê lá para trás para mim. Se precisam realmente ir lá para trás. Fala, o que Deus está nos chamando, através da manifestação da glória de Deus, é eu entender, irmãos, que nada pode me abalar, porque eu só olho para Cristo. Os meus olhos estão firmados em Cristo. O maior exemplo de inclusividade é Jesus Cristo. Quem de vocês aqui que depois que aceitou Jesus não pecou mais? Levante a mão. Quem de vocês aqui, depois de ter conhecido a Cristo, não fez algo que entristeceu o Espírito Santo, a ponto, se tivéssemos num outro tempo sem a graça de Cristo, o que aconteceria conosco? Morte. E por que quando se trata do irmão que não está vivendo como eu estou vivendo, eu tenho que chegar para ele e falar assim, olha, você não me serve, mas eu vou continuar servindo ao Senhor? Negativo. A palavra de Deus fala que eu e você temos que ser semelhante na atitude de Cristo. Ser semelhante, aqui no que a palavra de Deus fala, na estatura completa de Cristo. O que Ele é, eu sou. Glória a Deus. Mandará subené. Você que está excluído, você não sabe o que é ser excluído. É verdade. A pior coisa dentro da igreja é você olhar para alguém e você sabe que essa pessoa está dizendo, você não me serve. Porque na igreja, quando nós entramos, estamos desarmados. No mundo, nós entramos armados. Dentro de uma repartição, dentro de um novo emprego, a gente está armado para qualquer situação, para alguém puxar o tapete, tirar da vaga. Mas dentro da igreja a gente entra desarmado dizendo, eu quero ser incluído. E aí vem um crente e fala, eu não te incluo. Pastor, mas é cheio de pecado. Mas quem cura, quem sara, quem purifica não sou eu, é Ele. Glória a Deus. Mas pastor, essa pessoa nunca vai ter problema dela. Mas ela, se ela for para outra eternidade, for para a eternidade, ela nunca vai poder dizer, eu estive num lugar onde ninguém me incluiu, onde ninguém me abraçou. Ela vai ter que dizer, no lugar que eu estive, me abraçaram, me incluíram. Eu que não queria nada. É, Jesus, fala a Deus. Aleluia. Deus nos chamou, irmãos, para ser reparadores de ministério. E reparador de ministério, eu não posso olhar o meu irmão de um lado e julgar o meu irmão em cima dos conceitos que eu tenho. É verdade. Porque virá ministérios destruídos, aonde a pessoa fez coisas terríveis. Mas Deus está dizendo, vai lá, abraça, porque eu vou restaurar através de ti. Aleluia. Amém, irmãos? Pastor, não serve para o meu departamento. E você serve? É bom demais, hein? Você serve? Interessante que Jesus só andava com quem não servia. Aleluia. Caramba! Jesus só andava com quem não servia, irmãos. Só com quem não servia. Ele falou assim, os sãos precisam de mim? Quem não precisa de mim? Quem precisa de mim são os doentes. É verdade. Sabe quem precisa de você? É aquele que você olha e fala assim, não serve. É esse que precisa. Aleluia. Glória a Deus.
Quem serve tem que estar servindo em alguma coisa da igreja do Senhor, fazendo a vontade do Pai. E você que serve, você tem que ser instrumento para abraçar quem não serve. Para um dia ela dizer, ela falar, desculpa, eu sirvo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Fala, Senhor, fale-nos exemplo, como Cristo, Senhor Deus. Que nós possamos ser perdoador, humilde. Eu fico imaginando Jesus. A palavra de Deus fala que ele nunca pecou, irmãos. Aí ele olha para um pecador, e o pecador fala assim, eu quero a ti. E olha, Jesus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender o que eu tenho e vou restituir 4 vezes mais. Irmãos, a santidade, a perfeição, ela não exclui, ela atrai, para que o outro que não está na condição, ele fala, eu quero ser igual a você. Imagina se Jesus fala assim, olha, eu sou perfeito, você não me serve, tu não é perfeito. Mas ele abraçou e falou assim, vem cá, imperfeito. Você não serve para ninguém, mas para mim você serve. Glória a Deus. Jesus pega aquele que não serve e coloca lá em cima. E Jesus tem essas coisas, viu, meu irmão? Minha irmã. A gente exclui. Aí Jesus, cansei dessa pessoa ser excluída. Vem cá, minha irmã. Vem cá, meu irmão. Eu te coloco lá em cima. Aleluia. Aí você vai ter que olhar, vai ter que aplaudir. Não é aplaudir com palmas, não. É para olhar assim. Caramba, Deus é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que possamos ser semelhante a Ele. Amém, irmãos? A palavra que nós tivemos aqui sábado, domingo e segunda foi falando sobre Marta, Maria e Lázaro. Marta no seu serviço, na excelência do seu serviço. Maria tipificando a adoração. E Lázaro tipificando a morte do corpo para viver para Cristo. O que a palavra de Deus fala? Morrer a morte de Jesus, morrer com Jesus Cristo e viver com Ele. Não é isso? Aprendemos isso aqui. Que casa favorita é aquela que gera essas 3 condições. Marta, Maria e Lázaro. Mas não somente essas 3. Ainda faltou uma 4. Quando Jesus chegou no local do túmulo, todos estavam ali chorando, não é isso? Marta ali conversando, Maria conversando com Jesus. E Jesus chega e fala uma coisa: tire a pedra. A pergunta que eu faço para você: quem tirou a pedra? Quem tirou a pedra? Naquela época, quem tirou a pedra? Foi Lázaro? Foi Jesus que tirou a pedra? Foi um anjo, como foi na sua ressurreição? Quem tirou a pedra? Foram os que estavam lá. Quero dizer uma coisa para você: só sai da morte para a vida quando o corpo entende que é ele que tem que tirar a pedra. A pedra é perdão. Aleluia. Se eu não souber perdoar e tirar a pedra, quem está morto jamais vai reviver. Porque Jesus precisa que a pedra seja tirada para que o milagre aconteça. A pergunta que eu faço para todos nós estamos fazendo a 4ª condição? Estamos tirando a pedra? Para que Jesus, da onde ele está, ele declare: Lázaro, vem para fora.
Ou nós estamos dizendo, não, a pedra tem que estar lá? Qual é o papel que você está tendo dentro do corpo de Cristo? Qual é o papel que nós estamos tendo um para com o outro, irmãos? Porque a igreja viva é aquela igreja que todo momento tira pedra. Coloca pedra, eu tiro pedra. Coloca pedra, eu tiro pedra. Porque Deus me chamou para perdoar sempre. Não é quando eu quero, não é quando eu acho justo, não é quando eu acho que tem que perdoar. A palavra de Deus fala sempre. Aleluia. Sempre. Fala a pessoa que está do teu lado. Sempre. Sempre. Se você quer ser semelhante a Jesus, está na estatura, né, de Cristo, sempre tem que perdoar. Aleluia. Eu não estou aqui para ensinar sobre perdão, não estou aqui para ser irmão falar sobre perdão, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer aqui é que a pedra sou eu que tenho que fazer. E Jesus, eu não lembro agora, se foi Jesus ou foi uma outra pessoa que falou, os irmãos me ajudem. Ele ainda falou mais ainda, se foi Jesus ainda falou mais ainda, tirai a atadura. Foi Jesus, obrigado. Tira a pedra, perdoa. E agora vai lá na pessoa e fala assim, olha, tudo que te identifica com aquilo que te levou à morte, com aquilo que te identifica com o pecado, com aquilo que te identifica com o que você fez comigo, eu agora tiro. Você vai poder andar livremente. Aleluia. Aonde eu estiver, você pode estar também. Glória a Deus. Porque quem olhar para você não vai saber que você estava morto e agora vive. Porque eu tirei de você todas as ataduras. Tudo que identificava como aquele que errou, tudo aquele que identificava como aquele que pecou, tudo aquele que identificava como aquele que não se acertava, eu tirei de você. Aleluia. Tem muita gente que perdoa, irmãos. Mas ó, você lá e eu aqui. Ali na comunidade de Lázaro, todo mundo sabia quem era Lázaro. Mas se ele fosse para um outro país, uma outra nação, ele não tinha nada que identificava como Lázaro, ele estava andando. Ele estava vivendo como todos os vivos. Porque nele, não tinha atadura nenhuma. Aleluia. Não tinha nada que identificava como morto. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu não tenho que chegar para o Rodrigo e falar assim, ô Rodrigo, a Márcia nunca muda, né? Eu estou mostrando para o Rodrigo que ela está viva, mas ainda está com atadura. Porque o Rodrigo está se relacionando com a Márcia. Eu não falo de esposo e esposa, eu falo de membros de igreja. Está se relacionando. Mas eu mostro a atadura para ele. Ela é Lázaro. Saiu até da morte, mas ainda está com a atadura. O que impede das pessoas caminharem na terra, o que impede as pessoas caminharem na igreja, irmãos, somos nós mesmos. Porque não tiramos as ataduras das pessoas. Você tira hoje, amanhã ela aparece com uma nova. Eis-me aqui, Senhor Deus, para tirar novamente. Amém. Eu tiro amanhã, no dia seguinte ela aparece com uma outra. Eis-me aqui, Senhor Deus, para tirar novamente. Aleluia. Porque enquanto eu estou tirando desta pessoa, eu sei que o Senhor está usando alguém para tirar de mim. Amém. Porque eu não sou perfeito. Enquanto eu estou tirando, eu estou usando a Márcia como exemplo, tá, Márcia? Enquanto eu estou tirando da Márcia, ninguém vai olhar para você, as pessoas que olham para você não vai enxergar o que aconteceu entre nós, não vai enxergar o defeito, porque eu já enxerguei, mas não vai enxergar porque eu vou tirar. Enquanto eu estou fazendo isso, tem alguém fazendo isso comigo, Zalmir. Eu estou te perdoando também. Aleluia. E esse que está fazendo comigo é a Márcia que está fazendo com ele. Eu estou te perdoando. Uma igreja viva, irmãos. É uma igreja que perdoa todos os dias, todos os momentos. É uma igreja que inclui todos os momentos. Aleluia.
É uma igreja que entende o corpo. Diante de nós, irmãos, está o corpo. Está a mesa do Senhor. Esse momento todo aqui não é púlpito e igreja. Por isso que eu botei a mesa aqui no meio. Esse momento todo aqui é a mesa do Senhor. Amém. Sobre a mesa está o sangue e o corpo. Sobre a cruz está o corpo e o sangue. Sobre a mesa, o corpo e o sangue. Então aqui está a cruz de Cristo. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu corpo. Eu vejo as minhas ações. Eu vejo eu crucificado em Cristo Jesus. Aleluia. E aí eu entendo que como morto, Deus não me chamou para excluir, nem julgar ninguém. Mas como morto, e agora ressurreto em Cristo Jesus, Deus me chamou para fazer o que Ele fez. Na sua ressurreição, Ele me incluiu, Ele te incluiu, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo inimigos de Deus, Ele nos incluiu para uma vida eterna. Aleluia. E quando nós entendermos que Deus nos chamou para sermos semelhante a Ele na cruz, tudo vai mudar, irmãos, na nossa vida, na nossa igreja. E eu quero aqui, em nome de Jesus, convidar os irmãos. Eu sei que dentro da igreja existe aqueles que são discípulos e aqueles que são como multidão. Discípulos é aqueles que ouvem a voz e falam, eu quero seguir. Amém. Multidão é aquele que ouve a voz, recebeu a bênção, vai embora. Mas discípulo é aquele que fala, eu quero seguir Aleluia. o que está sendo falado. Amém. Por isso que Pedro falou assim, para onde nós iremos? Se só tu tens palavra de vida Glória a eterna. Deus. Aleluia. Porque Jesus falou assim, olha, eles estão indo embora, a multidão está indo embora. E vocês, o que vocês vão fazer? Pedro levanta e fala, Senhor, para onde nós iremos? Sem ti temos a revelação de Deus. Aleluia. A pergunta que eu faço para você é, o que nós vamos fazer daqui para frente, irmãos? Porque não existe nada mais maravilhoso de a gente encerrarmos uma estação. O verão está acabando. E vai chegar o tempo da colheita. Não existe nada mais maravilhoso é você encerrar uma estação aonde você olha para trás e fala assim, Deus, eu agradeço tudo que o Senhor fez, mas Senhor Deus, eu quero já glorificar o teu nome, porque eu entendo a tua palavra e vou viver segundo a tua palavra. Então, Senhor Deus, eu já entendo que na próxima estação eu vou colher muitos frutos. Amém, irmãos? Eu quero dizer que eu conto com cada um de vocês. Com cada um aqui. Já falei isso uma vez na igreja e falo mais uma vez aqui dentro do retiro. Esse novo tempo, essa nova estação em que Deus está para gerar na nossa vida, é o entendimento de que eu sou casa favorita, aonde manifesta em mim Marta, Maria, Lázaro e corpo. Eu não estou aqui para excluir, mas eu estou aqui para incluir. Eu fui chamado para tirar a pedra, perdoar. Eu fui chamado para tirar tudo aquilo que identificava aquela pessoa como errada, como Lázaro, como morto. Eu sou chamado por Deus para fazer o novo na vida do meu irmão. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu já estou terminando. Nós estamos diante da cruz.
Todos nós estamos diante da cruz, do corpo e do sangue de Cristo. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês. Não serão os diáconos que vão levantar e pegar aqui e levar até vocês. Mas são vocês que virão até a mesa. Porque todos vocês têm liberdade na casa do Pai. Amém. É vocês que virão até a mesa, até a cruz, e vão dizer assim: Senhor, eu estou crucificado contigo. Não sou mais, Senhor Deus, como antigamente, mas hoje eu me assemelho a Ti, para honra e glória do Teu nome. Aleluia.